Olá, meus amigos. Olha eu por aqui mais uma vez para mais uma reflexão do estudo da Palavra de Deus. Para quem está me vendo pela primeira vez, eu me chamo Vanusa Dias e nós vamos aprender mais um pouquinho hoje sobre a Palavra de Deus, amém? Então, o tema do nosso estudo de hoje é em espírito e em verdade. E nós vemos aqui logo na introdução do estudo, falando sobre um encontro, entre Jesus e a mulher junto ao poço. E há ali um diálogo, entre aquela mulher, ele fala sobre a vida dela, fala sobre a água viva, mas eu quero focar aqui com vocês em um diálogo referente à adoração, na parte do diálogo que falou sobre a adoração. Lá em João capítulo 4, versículo 20, nós vamos ver aqui como entra aí esse momento. E diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus ele estava ali conversando com aquela mulher e levando ela ao conhecimento da verdadeira adoração a Deus. E quando essa mulher fala isso aqui, ela se refere à adoração como lugar onde se deve adorar, ou seja, uma adoração externa, uma adoração fora. E ela fala: vem cá, Senhor, entre outras palavras, eu devo adorar onde? Nos montes? Meus pais falavam que devíamos adorar nos montes, E agora você já me disse que devemos adorar em Jerusalém? E olha só o que Jesus diz lá no versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E aí, nesse momento, Jesus, ele tira a adoração do contexto externo para colocar a adoração no contexto interno. Olha só o que diz lá no versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha que coisa mais linda, Aqui Jesus falando que Deus ele está a procurar, ainda naquela época ali, quando aconteceu aquele encontro, e nos dias de hoje, pessoas que adorem a Deus, não pensando em local, mas pensando aonde? Dentro de si. Adoração interna, adoração dentro do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, em espírito e em verdade. Então, quando se diz em adoração em espírito, se refere ao amor a Deus. A adorar a Deus pelo amor que você sente a Ele, por tudo que Ele é, pelo que Ele representa na sua vida, A adoração em espírito se refere à experiência pessoal com Deus, Aquilo que você teve de único ali com Deus. Quando você tira tempo para estar na presença de Deus, você tem uma experiência pessoal com Deus, algo único só entre Deus e você. E isso te leva a querer adorar a Deus em espírito, Em verdade, significa conhecê-lo. Quando diz assim, adorar a Deus em verdade, conhecer verdadeiramente quem é Deus, buscar conhecimento sobre Deus, sobre a sua grandiosidade e principalmente saber o que Deus exige de você através da verdadeira adoração. A adoração interna, ela tende a passar para fora, Ela tende a sobressair no nosso comportamento. Nós adoramos a Deus pelo que nós comemos, adoramos a Deus pelo que assistimos, adoramos a Deus pela forma com que nós nos vestimos. Tudo na nossa vida passa a expressar a nossa adoração a Deus. Quando ela vem em espírito, o nosso emocional, e em verdade, que é o que nós conhecemos. A adoração só em espírito, Vanusa, tá tranquilo? Então, quando a adoração é só em espírito, ela nos leva a ter um comportamento emocional. Aquele comportamento de quando você está ali na igreja ou no encontro, ou às vezes até no seu momento a sós com Deus, você tem aquele emocional, aquele momento emocional. Só que quando vem as lutas da vida, o que acontece? Isso passa, isso vai embora, não tem uma firmeza. Qualquer vento de doutrina pode levar aquela adoração e fazer com que você passe a adorar a Deus de outra forma, ou buscar outras formas também de adorar outras coisas, vamos dizer assim. E adorar somente em verdade.
Quando buscamos adorar a Deus somente pelo que conhecemos, nós temos um risco de ter um formalismo morto, sabe? Quando nós deixamos as pessoas de lado, vamos dizer assim, e passamos a dar mais valor à doutrina da igreja, de repente, que nós servimos, ou dos ensinamentos mais pesados, e deixamos o amor de lado. Então, a adoração, ela anda junto, a adoração em espírito e em verdade. Há uma emoção, há um amor, há um sentimento, há algo que nos chama a nos aproximar de Deus. Mas há também um conhecimento verdadeiro sobre Deus. Que você nesse dia possa fazer uma reflexão interna da sua vida e verdadeiramente ver como você tem adorado a Deus. Tem sido em espírito? Tem sido em verdade? Ou tem sido em espírito e em verdade? Que Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima.